Então vamos lá, vamos continuar uma série interminável aí. É muito boa essa série. Aliás, no Pará eu estava compartilhando isso, o pessoal veio conversar comigo sobre esse conteúdo que muitas vezes as pessoas não ouvem, né? Ou pelo menos nós conhecermos um pouquinho aquilo que está acontecendo na nossa mente, na forma de pensamento. Será que eu estou regulando? Será que eu estou controlando? Eu tenho esse governo sobre aquilo que eu penso? Nós estamos vivendo dias, gente, de muitos ataques na nossa mente, de muita opressão mental. Acabamos de ler aqui uma pessoa que estava oprimida, com medo. Aliás, eu fiz uma série há muitos anos atrás sobre o medo e a gente está lançando um livro agora no mês de dezembro. Livre-se do medo. Medo é um espírito opressor. Ele é intimidador, ele te paralisa. Essa é a força do medo. Tem muitos conteúdos que estão nesse livro, eu tenho certeza que vai te abençoar muito. Mas, enfim, eu quero te falar, se você não governa a tua forma de pensar, pode estar certo que o inferno vai liderar. Ok? Então, nós temos que aprender a identificar. Eu, no início dessa série, falei sobre tudo começa na mente, e é verdade. Então, aquilo que vai levar a minha vida até o final será a minha maneira de pensar. Deus tem uma programação e é super legal. Abra sua Bíblia aí em Jeremias capítulo 29. Ontem a Deise citou isso no casamento, né, desse casal. E eu amei essa passagem, a gente ama. Era bom você grifar. Se você não tem ela grifada, o pessoal que está em casa aí assistindo comigo, grifa essa passagem. Deus faz uma declaração para o seu povo que ia para o cativeiro por desobediência. Jeremias 29, verso 11. Fala devagar, pastor. Ok. Então, Jeremias 29, 11 diz lá, eu é que sei, Deus está falando, eu é que sei que pensamentos eu tenho a respeito de vocês, pensamentos de paz e não do mal, para dar o fim que vocês desejam, em algumas versões, para levar vocês aonde vocês precisam ir. A programação de Deus é bênção, igreja. Ok? Então nós temos que tomar cuidado, mas por que Deus está falando, eu que sei que pensamentos? Beleza, o que Ele tem para nós é melhor, mas é preciso nós nos submetermos, com escolhas, com decisões a respeito do que Ele tem para nós, ok? Porque a nossa vida é essa, a nossa vida é a decisão que nós tomamos, as escolhas. Eu falei um pouco sobre isso, mostrei um pouquinho de alguns slides sobre esse conteúdo, que nós somos um ser pensante. Tá certo? Recorda um pouquinho aí, você pode assistir depois lá o que eu falei e a gente vai dar continuidade aqui nessa manhã, ok, gente? Eu quero ler uma passagem com vocês que é muito interessante, ela, na Bíblia Nova Versão Internacional. Vamos começar lendo Romanos? Romanos capítulo 8, verso 5. Aliás, o apóstolo Paulo recebeu grande revelação sobre o conteúdo de pensamento. É só você ler, né? Paulo, por exemplo, lá em Colossenses, ele diz assim, pensai nas coisas lá da terra, nos problemas e tal, em situações, gente, isso aí está ao nosso redor. O segredo está em dominar o nosso pensamento e tirar o foco. Nós temos que colocar o foco em Deus, na sua palavra, que é Ele que te alimenta, te fortalece. Você está entendendo isso? Então, beleza, Romanos 8, verso 5. Está escrito lá algo maravilhoso. Quem vive segundo a carne, e eu vou dar uma definição de carne para aqueles que são novos, há muitas pessoas novas no nosso meio. Aliás, quero te convidar ano que vem, hein? Aluno da Escola Atos, hein? Olha aí, quero te ver aqui. E nós vamos estar te ensinando muita coisa, fortalecendo, edificando o teu espírito. Gente, deixa eu falar algo para vocês. O interesse de Deus e o trabalho dele sobre a tua vida não é em si me dar coisas. Eu só queria que você entendesse. Ele é um pai presenteador. Ele presenteia a mim e a você. Mas eu quero te falar a razão de nós estarmos aqui e o trabalho que ele faz. O trabalho que ele faz é edificar o seu espírito. Você é um ser espiritual vivo. Eu preciso ser edificado no conhecimento de quem ele é, na verdade, na obra da cruz do Calvário. Você está entendendo? E isso tem que crescer na tua vida. E esse é o trabalho. Porque nós vamos sair daqui completamente transformados. Ok? É isso aí que ele está investindo, na transformação sua e na minha, obviamente para melhor. Ok, voltando. Quem vive segundo a carne tem a mente, diga mente. Olha só, voltada, ou seja, focada para o que a carne deseja.
Não tem como nós decidirmos algo com dois pensamentos. Ou eu tenho um ou tenho outro. Em cima desse pensamento ou do outro é que eu decido. Quem está vivo aí? Ninguém dormindo? Glória a Deus. Porque eu peguei o pessoal no Pará. Eles riram muito. Entende? Não tem como, ou um ou outro. Eu vou decidir em cima de um ou outro. Não tem como eu ficar na coluna do meio para tomar uma decisão. Vocês estão entendendo que a nossa vida, em uma jornada de escolhas e decisões, tem a ver com o pensamento dominante. De repente, o meu pensamento dominante é empurrado, as trevas começam a falar e muita coisa acontece, eu fico ali empaçocado com aquela forma de pensar, eu vou e faço uma escolha, ou eu tomo uma decisão. Ok? Beleza, mas não tem como ficar na coluna do meio. Então veja, aqui está escrito, quem vive segundo a carne, quem age segundo a carne, quem escolhe, decide segundo a carne, tem o foco, o pensamento voltado para o que a carne deseja. Tremendo, o apóstolo Paulo foi super inspirado, gente. E veja, mas quem vive, quem age, quem escolhe, quem decide de acordo com o Espírito, e o Espírito é o Espírito da verdade, ok? A verdade, coloca assim, a verdade tem a mente, o foco, voltada para o que o Espírito deseja. Uhul! Aleluia! E aqui mesmo, agora o apóstolo Paulo vai falar o que acontece, a jornada de um e a jornada de outro. Vamos continuar. No verso 6, a mentalidade da carne, a mentalidade da carne, o governo da carne é morte. Olha como está escrito, gente. É o quê? Morte. Mas a mentalidade do Espírito é vida e... Eu não vou nem perguntar qual é a mentalidade que constrói. Veja, se a mentalidade da carne construísse o ser humano, o mundo estava numa boa, os relacionamentos super bem, ninguém odiaria, ninguém trairia, ninguém faria besteira, ninguém ofenderia ninguém. Mas olha como está o mundo, gente. Olha a força da carnalidade. Olha a força, a expressão da carnalidade no dia a dia da vida das pessoas, e o mundo está ficando cada vez mais caótico, e isso é bíblico. Jesus falou que nos últimos dias as pessoas odiariam umas às outras. Está escrito isso. Porque é a força da carnalidade. Então ela é morta, mas a mentalidade do Espírito, da verdade, governando a nossa forma de pensar, é vida e paz. Diga amém. Verso 7, a mentalidade da carne, não sou eu que estou dizendo, é o próprio Espírito de Deus falando conosco nessa manhã, eu creio. Veja, a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à verdade, nem pode fazê-lo, porque está dominada. A forma de pensar não é verdadeira. Olha o outro. Quem é dominado pela carne? Verso 8, hein, gente? Quem é dominado pela carne não pode o quê? Agradar a Deus. Eu só queria que você entendesse que o agradar a Deus não é que Deus fica assim para mim. Não é esse conteúdo. Não pode, eu coloquei ali, entre parênteses, não pode andar em concordância com Deus. Quem Deus é? A sua palavra. Se eu não tenho essa palavra como governo na minha forma de pensar, eu não estou em concordância com Ele. Pastor Hélio, mas eu tenho a minha opinião, eu tenho a minha ideia. Por mais que eu tenha ideias, eu tenho opiniões, por mais que qualquer outro pensamento pode ser até agradável para mim, se não estiver em linha com a palavra, eu preciso descartar. Porque senão eu não estou em concordância com Ele. Vocês estão entendendo, gente? É simples, não é? O que eu estou falando nessa manhã? Mas por incrível que pareça, a maior parte da igreja do Senhor sobre a face da terra, sobre esse assunto, não sabe nada. E muitas vezes ela não tem noção do quanto ela está sendo controlada por formas erradas de pensar. Por isso Jesus falou, olha o engano está aí. O fim dos tempos seria marcado pelo engano. Na sua forma de pensar, gente. Porque aquilo que não é verdadeiro na forma de pensar é um engano. Vocês estão entendendo?
Então não confie em você pensando algo. Confie no que Deus tem a dizer. Uhul! Eu faço isso. Eu tenho que fazer. Esse é o combate no mundo do Espírito. O combate no mundo do Espírito é algo sendo forçado na minha mente para eu pensar a respeito, mas não está em linha com a palavra, mas eu sei pela palavra que ela diz outra coisa. Aí eu vou renovar a minha mente com o que Deus tem a dizer. E me fortaleço com essa verdade. Abraço ela porque eu creio. Ela passa a ser a minha forma de pensar. E Deus disse que eu tenho saúde, então eu tenho saúde. Porque Ele comprou na cruz do Calvário esse direito de nós caminharmos com saúde. Vocês estão entendendo? Apesar dos ataques de enfermidades, ataques de qualquer outro tipo de pensamento. Então você tem que estar, eu e você, gente, numa vigília, uma vigia completa, né? Tem que ter aquele posicionamento de perceber, opa, esse pensamento aqui está me deixando para baixo. Já estou uma semana triste. Opa, como assim? Uma semana triste. Tem alguma coisa insistindo para ficar dentro de você, na sua mente, para que você conclua algo errado a respeito da sua vida e de pessoas. Quem está vivo, diga aleluia. Bora quebrar os demônios aí que falam, hein? Recentemente eu estava me perturbando, até nessa viagem, eu tive que ir para um canto lá para mandar o inferno calar a boca. E não é que calou? Presta atenção, gente, quando você identifica que é algo que está te perturbando e tentando falar bem alto, é o demônio, manda ele calar a boca. E rapidinho, você vai ver aquilo ali, a força daquilo indo embora. Nós vivemos no mundo do Espírito, gente. E nós temos que aprender a lidar, fazer esse combate, como está lá em 2 Coríntios capítulo 10. As armas da nossa milícia, do nosso combate, não são carnais, e sim poderosas em Deus, para anular sofismas, a soberba e todo pensamento contrário à verdade. Vocês estão entendendo? Um sofisma, gente, é um pensamento que o inferno tem. Peraí, vou mandar sobre o Elinho ali, aquele negócio. Vou mandar esse pensamento para induzir ele ao erro. Ok, ele não me empurra no erro. Ele põe um pensamento para que eu escolha esse pensamento. Aí sim eu vou para o erro. Está entendendo, gente? Que bom que você veio hoje. É isso aí, vamos embora. Vamos embora nos fortalecer. Você vai sair daqui fortalecido nessa manhã. Você vai sair daqui na unção do Espírito Santo para reconhecer a força de um pensamento enganoso, de um pensamento que está te perturbando, que está tentando roubar a tua alegria, a força da presença de Deus no teu coração. Ok? Verso 9. Entretanto, Paulo diz assim, vocês não estão sob o domínio da carne, porque nós fomos libertos de uma natureza que nos atrelava a esse tipo de comportamento, afastados de Deus, obscurecidos da verdade, alheios à vida de Deus. Não estou mais. Tá bom, Ronald? É isso aí. Nós fomos libertos, gente. Pastor, mas então agora qual é a minha forma de pensar? A Bíblia, gente, você não faz ideia da força que é a palavra de Deus dentro de você. Nós devemos meditar de maneira contínua, diária. Pegue passagens da Bíblia, um verso que fala ao seu coração. Eu recebi uma carta hoje de um ministério, que a gente sempre está dando um suporte, um ministério lá fora, do qual eu aprecio muito e me edifica bastante. Ela mandou uma carta falando sobre Deus está conosco. Por incrível que pareça, cantamos isso nessa manhã. Você vê como é que são as coisas, olha como é que o Espírito Santo está falando. E ele estava falando sobre esse conteúdo da força de determinados pensamentos que tem abraçado o mundo e tem abraçado a igreja para tirar dela a esperança de um Deus verdadeiro, que age, que continua sendo o mesmo. Deus é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. O poder de Deus está aí. Entende, gente? Então é muito importante você todo dia, eu vou repetir de novo com muito carinho, todo dia, você gastar um tempo lendo, pedindo ao Espírito Santo, já fica com a canetinha, porque algo vai ser falado e você... Senhor, a tua palavra diz isso. Aqui está a nossa segurança. Vou repetir, aqui está a nossa segurança. Deus, Ele honra a sua palavra, uma vez que nós cremos e abraçamos ela. Não tem como, não é uma questão de honrar em si a mim,
mas Ele é fiel à sua própria palavra. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E a força desse livro é sempre libertadora. É Deus no nosso meio. Ok. Olha que passagem linda. Então, Paulo, entretanto, vocês não estão no domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Quem é testemunha aí de que o Espírito Santo habita? Novas criaturas aqui nessa manhã. Então, gente, a carne é isso aí, ó. Quiser tirar uma foto e anotar, nada mais é do que uma mentalidade natural, um homem natural, sem Deus. Ok. Mentalidade natural, afastada, obviamente, da verdade, controlando as ações do homem para o mal, para o prejuízo, para a derrota e o fracasso. É a expressão na prática de como o mundo vive. Se você pergunta às pessoas, você quer ser bem-sucedido? Você quer que a sua vida dê certo? Que você prospere? Todo mundo vai dizer que sim. Mas, na verdade, as pessoas acabam escolhendo e acabam decidindo por pensamentos que estão afastados da verdade e jamais levará a pessoa à prosperidade, ao crescimento e ao progresso. Diga aleluia! Você entende, gente, que nós somos cooperadores com Deus naquilo que nós vamos decidir, e eu decido em cima de um pensamento. Qual deles está prevalecendo no meu coração agora? Que tipo de pensamento está forçando eu e você a decidirmos? Olha aí, pode ser um pensamento carnal. Não, mas eu tenho razão. Ele é convincente, é interessante, mas não é verdadeiro. Estou fora. E sabia, gente, a expressão de Deus, em muitos aspectos, para nós tomarmos decisão e fazermos escolhas, nós temos que nos vestir de humildade, cara. Você não tenha dúvida disso. Mas esse pensamento, ele te dá sempre vitória. Sendo colocado em prática, ele te dará vitória. Nós venceremos as trevas. Diga aleluia. Me lembrei de uma passagem, eu creio que é o Espírito Santo. Vá comigo a Romanos 12. O livro de Romanos arrebenta, hein? Meu Deus, que livro é esse? É um tratado do reino de Deus fantástico. Mas veja, Romanos 12. Eu quero te ler algo para você, que a nossa carne, cara, ela não sabe o que é isso. A naturalidade do ser humano. Mas Romanos capítulo 12, no verso número 12. Só vou te dar um detalhe. E aqui Deus está falando para nós, para nós nos comportarmos dessa maneira. Você vê, através desse verso aqui, ele já está falando ali, o teu comportamento deve ser esse. Mas veja, gente, se o nosso comportamento deve ser esse, em primeiro lugar, esse verso tem que governar a minha forma de pensar. Quem está dormindo, diga aleluia. Jamais. Em Cristo, tem alguém dormindo aí? Mas isso aqui tem que fazer parte da nossa forma de pensar. Aí você vai me falar assim, pastor, mas então se isso tem que fazer parte da minha forma de pensar, eu estou pensando como Deus pensa? Exatamente. O que ele é? Ele é esse pensamento. Se você se molda e entrega a Ele e Ele governa, serás bem-sucedido. Mas aqui já está pedindo assim, ó, verso 12, ó. Regozije-se, Elinho, na esperança. Veja, seja paciente na tribulação. Não, eu não quero, pastor Elinho, não quero tribulação, não. Né? Então vamos ter que orar, o pastor Teixeira vai fazer o seu sepultamento, que ele é um expert em sepultamento. Meu Deus. O Espírito Santo dá palavras para ele tremendas no sepultamento. É uma verdade mesmo. Eu tenho que aprender com ele. Agora eu quero falar uma coisa para você. Está dizendo que você tem que ser paciente na tribulação e na oração o quê? Pergunte se esse não é um verso que tem que ser praticado e decidido. Se isso não governar e não ganhar o teu coração, você não fará. E tantos outros. Mas isso aqui, ó, se encaixa muito bem nos dias de hoje. Vamos nos regozijar na esperança, ser paciente na tribulação e na oração o quê? Quebra a carne. Isso é fundamento do Espírito. Mas é fundamento que nos dá vitória. Diga aleluia.
Pastor Hélio, o que eu quero saber é quando é que essa minha tribulação vai acabar. É isso que a gente quer saber. Não me pergunte. Sempre tem momentos de tribulação, sempre tem um ponto do dia mau. E que dia é esse, pastor? 24 horas, muitas vezes, muito mais do que isso. É um período. Mas nós vamos vencer. Vamos vencer porque nós vamos decidir nos alegrar na esperança, ser paciente na tribulação e não abrir mão de continuar orando. É um trabalho a ser feito. Eu quero lembrar aquilo que eu li com vocês, Gênesis, na semana passada, no capítulo 6, verso 5, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos, olha a inclinação, dirigindo, os pensamentos dirigindo, eram sempre e somente para o mal. Incrível, gente. Debaixo da influência satânica, obviamente. E agora eu quero só ler essa passagem, porque tem muita coisa para ser dita. Vou voltar a ler Romanos de novo. No primeiro capítulo, eu vou passando aqui, mas depois em casa, vá com calma e pegue todos esses versos aqui, porque eles são... Meu Deus. Eu quero começar a ler o capítulo 1, no verso número 18. Veja bem, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Veja, a perversão dos homens que detêm. Em outras versões está escrito rejeitam a verdade pela injustiça. Mas não é um conteúdo de rejeitar a verdade porque não conhece. Não, conhece, sabe o que é verdadeiro, mas não quer. Olha a força da malignidade. Por isso está falando sobre a perversidade. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Tem coisas que já estão dentro do ser humano que ele sabe que é errado, mas ele continua fazendo errado porque ele gosta. Não acredito, pastor. É assim que funciona. É assim que funciona. Incrível. É o domínio, é a escravidão da força de um desejo maligno. Mas conhecem a verdade. Agora vamos continuar a ler. Eu vou pular para o verso número 24. Por isso Deus entregou esses homens à imundícia, ou seja, à impureza moral, pelas concupiscências do seu próprio coração, dos seus pensamentos. Eu boto em aspas ali aquilo para você entender. Concupiscência é um desejo que tem uma malignidade nisso aí. Não é apenas um desejo. É um desejo que tem uma malignidade por trás. Vai trazer prejuízo para a vida do ser humano. Ele pode até gostar desse tipo de desejo. Ele pode pensar que é agradável para ele e é assim mesmo. Mas no final da história, não vai trazer resultado verdadeiro, né, de construção, sempre de destruição. No verso 25, pois eles mudaram, olha só como Paulo colocou, eles mudaram a verdade de Deus em quê? Fizeram uma troca. Veja só, vamos embora continuar, verso 26. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Você já entendeu bem o que Paulo está falando. E nós vemos uma sociedade crescente cada vez mais nisso, nessa perversidade maligna. Naquilo que Paulo falou sobre uma forma errada de pensar, que a gente leu lá no primeiro verso. Veja o 27. O 27 diz assim, da mesma forma também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens. Verso 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, eu não quero saber nada de Deus. E assim está, o mundo está cada vez mais afastado. Eu não quero saber.
o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável. Aliás, isso que eu venho falando agora, ainda vou levar mais 1 ou 2 domingos, chama-se uma disposição mental reprovável, da qual nós não podemos permitir o inferno colocar na nossa mente. Uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios, gente, veja agora. Olha a inspiração através da vida do apóstolo Paulo para declarar: cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Que geração é essa que nós estamos vendo, cara? A rebelião contra a família, contra os pais. Meu Deus. Insensatos, pérfidos, sem afeição natural e, veja, sem misericórdia. Esse é o comportamento prático daqueles que têm essa disposição mental reprovável, cara. Afastados da verdade, dominados pela malignidade e a perversidade. Olha o comportamento das pessoas. E veja, e Paulo termina dizendo assim: ora, conhecendo eles não são desconhecedores, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas, o quê? Olha aí, olha a prática, olha as decisões e escolhas, baseadas em uma mentalidade maligna e perversa, afastada da verdade, controlando a vida deles. Não somente as fazem, mas também aprovam os que assim fazem. Meu Deus, pastor Hélio, é só olhar para fora. Então eu quero te falar nessa manhã que o erro do povo de Deus do passado parece que continua sendo o mesmo nos dias de hoje. E eu vou te mostrar algumas coisas. Entendo que nós precisamos, gente, aprender a andar com Deus na capacitação do Espírito Santo como novas criaturas. Mas eu só posso andar dessa forma se eu for governado pela forma de pensar da verdade. Diga aleluia nessa manhã. Você tem que aprender a decidir, a descartar qualquer pensamento que seja agradável, seja interessante, mas não esteja em linha com a verdade. Eu não sei, eu venho orando e pedindo ao Espírito Santo que isso fale alto ao teu coração, para você entender isso. Não é bem a minha opinião, é o que Deus tem a dizer. Ok? Nós podemos, quando nós estamos vivendo várias situações, as situações falam conosco sem nós percebermos. As situações falam contigo. O momento que você vive de algo que esteja acontecendo, está falando contigo algo. Tome cuidado com essa voz, porque essa voz não é verdadeira. É uma voz que muitas vezes diz: você está no fracasso, você não vai conseguir, você não vai chegar lá, sua vida já era. Especialmente em situações quando você recebe um diagnóstico de alguma coisa, ou sei lá, acabou aqui, não vou passar de hoje, amanhã. E essas coisas começam a ganhar espaço, se eu der espaço. É uma situação que você vive onde o inferno vai dizer: você é um fracasso, você é uma derrota só. E vai colocando esse rótulo. Você é um incapaz, você não sabe fazer nada. Onde é que você vai parar? E aí quando não leva para o lado da família: aí os teus filhos, o que vai dar? Para onde é que eles vão parar? Tem esperança para eles? Está todo mundo calado, hein? Sabe por quê? Porque nós estamos descortinando o mundo do Espírito. Essa é a obra que a gente não vê, mas acontece dentro de mim e de você. Para te arrasar, para quebrar contigo. Quando ele não vai num outro lugar, você vê, eu já falei de várias áreas, ó. Quando ele não vai lá no passado, te faz lembrar situações do passado, terríveis.
Situações que hoje a gente tem até o nosso coração angustia, mas nós já fomos perdoados pelo sangue do Cordeiro. Não é? Ele puxa aquelas situações para te trazer a memória. É claro que você tem que estar assim, vivendo dessa maneira. Você lembra, olha o inferno falando. Você lembra do que você fez? Você não merece ser abençoado. Você não faz ideia. Gente, olha só, o inferno hoje, ele está trabalhando na forma de pensar nas pessoas de metralhadora .50. Para quem sabe aí militar, entende bem. Está de .50 em querer forçar eu e você a pensar como ele quer. Ele está forçando você a pensar como ele quer. Você não é nada disso. Você é um verdadeiro filho de Deus. Uma nova criatura, na qual Deus olha para você e sabe que você é o propósito dele sobre a face da terra. Se Deus tem que abençoar e construir alguém, será o seu próprio povo. E a todos que o receberem como Senhor e Salvador da sua vida. Vocês estão entendendo isso nessa manhã? Gente, isso aqui é libertador. Mas esse é o trabalho das trevas. A nova criatura tem um padrão de mentalidade, que é o padrão da verdade. Existe uma inclinação contínua, veja aí, do homem, até mesmo da nova criatura, mesmo que inconsciente, de considerar seus próprios pensamentos seguros o suficiente para dirigir a sua vida. Não, essa frase vai ficar aí, tira uma foto, guarda esse trem. Ó, falei como mineiro, hein? Vou ler de novo. Existe uma inclinação contínua do homem, até mesmo da nova criatura, mesmo que inconsciente, de considerar, veja, os seus próprios pensamentos, bota aí próprios, seguros o suficiente para dirigir. Não, pastor, eu já tomei aqui já fiz aqui, eu fiz um planejamento, eu penso dessa forma e tal, e eu já estou pronto para decidir. Não confie nos seus próprios pensamentos. Não confie, gente, nos próprios pensamentos que planejam a nossa vida. Meu Deus. Não seja um planejador da sua vida. Ouça do céu o planejamento que ele tem para você. E fez Moisés tudo o que o Senhor havia ordenado. E fez Moisés de acordo com o que o Senhor havia ordenado. Não pense que isso é do Velho Testamento. Isso continua valendo hoje. Se você o busca de coração, ele vai dando o download do planejamento que ele tem para você. Aí sim, nesse planejamento que vem do céu, pode colocar o teu pé, vai ser abençoado. Alguém está entendendo? Eu estou animado nessa manhã, gente. Uau! Mas eu só não posso. É como diz o outro, eu me agaranto. Como você se garante? Está se garantindo nos seus próprios pensamentos, na segurança do seu planejamento ou da sua forma de pensar? Eu estou me garantindo na minha forma de pensar sobre o futuro? Meu Deus! E não é bem assim também. Eu quero falar, pastor, mas o futuro a Deus pertence. Sim, mas Ele vai te dando um download, cara, para que você possa ir escolhendo. De Deus nós somos cooperadores, ou seja, o propósito de Deus e o planejamento de Deus é feito na nossa vida, uma vez que eu reconheço do céu a proposta dEle e executo a proposta dEle. Diga aleluia nessa manhã. Está pegando isso, igreja? Aqui está o segredo de uma jornada que vai vencer. Não é uma jornada isenta de enfrentar lutas, tá? Então não confunda, a luta faz parte desse mundo aí. Isso aí eu considero como distrações de várias situações para você não ser focado. O inferno faz isso, para te tirar dessa jornada. A jornada que Deus aponta para nós e escolhe é abençoada, gente. Vocês estão entendendo isso? E nós temos um Deus que não vai atrás de nós, Ele vai adiante. Alinho, eu vou adiante de você e você reconhece a minha voz e me segue. João capítulo 10.
Mas é óbvio que nós temos que ter uma plataforma de rotina para estar sempre ouvindo do céu. Reconhecer a voz que é do céu. Não é do beleléu. É do céu. Muitas são as vozes, disse o apóstolo Paulo. Mas você sabe reconhecer a voz que é do céu? Aqui está o segredo. Essa é uma frase importante. Não ponha segurança na forma que você pensa. Ela, por mais que ela possa ser muito bem arrumadinha, ser convincente, eu gosto dela, é agradável para mim, mas dá uma checada se é como o céu quer que eu pense. O segredo da tua vitória está em você entender o planejamento do céu sobre a tua vida. Para todos nós, Deus tem um planejamento. Ele tem uma proposta inabalável, perfeita. Deu para pegar isso? Então, domingo que vem nós vamos continuar. Fique de pé, guarde essa frase, por favor.